A Boca do Lixo, só para quem não sabe, ô Rafa, é aquela região do centro de São Paulo, aqui no caso, né, que nós estamos, do centro de São Paulo, onde tinha um monte de produtoras e tal, Exato. de filme pornô chanchado, que é o que a gente estava conversando aqui. É isso, né? É uma rua pequenininha, até hoje dá até para ir lá. Tudo bem que tem um trecho ali que é a Cracolândia, Puta, mas tá louco pra saber. agora tem o Marcelo, um cara fez um trabalho espetacular. Ele reabriu o restaurante que o pessoal da Boca se reunia para confraternizar. Caramba. Então o restaurante Soberano reabriu na Rua do Triunfo. Até legal um dia vocês irem lá ver. Tem cartazes, tem equipamentos. É tipo um restaurante com áreas museológicos, sabe? Temático, né? Bem temático. Muito legal, cara. Muito legal. E ali você anda naquela rua, você mergulha na história, né? Porque você fala, pô, aqui tinha a produtora do Davi Cardoso, do Aníbal Massaini, ainda tem o Aníbal Massaini, mas você fica imaginando aquelas grandes atrizes andando por ali, né? E aquela rua estratégica porque eles pegavam um filme perto da estação ferroviária, então distribuía para o Brasil todo em carroça, cara. Olha que louco. Putz, né? demais. Que época que a gente tá falando, raiz, né? Caraca. É muito louco. E pouco falado, assim, tem já até teses e alguns livros, mas acho que ainda é pouco para falar da Boca, né? Parece que é um assunto, um tema que tem que... quer dizer, tem que não. Mas a impressão que dá é que é um assunto que precisa ser esquecido, né? Tem muito preconceito, sabe? Parece que querem apagar essa parte da história, muito preconceito. né? Fala, é só pornô chanchada. Não, teve... o Pagador de Promessas ganhou Cannes, por exemplo, saiu de lá. Grandes cineastas, né? O Rogério Sganzella, que fez o Bandido da Luz Vermelha. Cara... Tem tantos que saíram de lá, se formaram lá, enfim, Candeias, fizeram filmes de faroeste, fizeram várias produções ali. Caramba, foi de fato, assim, né? Falar, o Brasil não tem indústria de cinema, mas a Boca do Lixo foi a única que tipo, você pode falar que foi uma indústria de cinema. Uma indústria mesmo cinematográfica. Porque toda hora tinha filme, cara. Uma vez por semana saía um filme daquela rua, assim. E grandes clássicos. Hoje, né, viraram filmes cults, que você coloca... Vera Fischer filmou lá, Cristiane Torlone filmou lá, Antônio Fagundes filmou lá. Vai, assim, um monte de gente. O Dedé Santana chegou a trabalhar na Boca. Caramba. Antes dos Trapalhões. Enfim, tem muita história, tem muita história, cara. É uma rua fantástica, né? Triunfo... E a Rua Vitória, né? Que também... Tem algumas coisas ainda. Tem uma empresa de cartaz ali que é da época da Boca, tá lá ainda. Até hoje. Caramba, sobrevivente. E esse material, ele já virou um livro? Já é livro isso? Eu tenho... Você já fez? O que eu fiz da Boca do Lixo? Eu fiz na Casper Libero a especialização. Certo. E lá eu fiz chamo trabalho de conclusão de curso, que foi sobre a história da Márcia Ferro, que foi a maior expoente do cinema de sexo explícito, né, que foi realizada na Boca do Lixo. Mas eu lancei em livro a antologia da Vanessa Alves, que tipo, foi a musa referência do Carlão Rechimbá, que é outro grande cineasta, que era também da Boca. Sim. Eu chamo de antologia poética, porque tem fotos e textos a respeito da Vanessa. E vou lançar 2 livros no ano que vem sobre a Boca. Um chamado Dossiê-Musas da Boca do Lixo, que é como se fosse um catálogo sentimental dessas grandes musas do cinema, que deixou milhões de brasileiros apaixonados, porque as pessoas iam para o cinema para ver as atrizes, principalmente. E foi numa época que, assim, a gente fala hoje de empoderamento feminino e tal, cara, mas assim, foi nessa época que as mulheres passaram a receber mais, porque elas eram as grandes estrelas, né? Então, era elas no cartaz em maior escala, o nome delas em maior escala, eram as grandes protagonistas. Então, é um livro em homenagem a elas. E o outro livro é sobre o sexo explícito
né, essa fase que eu chamo a fase mais maldita da história do cinema nacional, que durou pouco tempo, principalmente por conta da AIDS e depois por conta do videocassete, porque as pessoas falavam, vou alugar um filme pornô, sai mais barato do que no cinema. E no cinema. Então, e menos exposição também, né? Então acabou derrubando a boca do lixo, principalmente essa fase da boca do lixo. E é um livro sobre esse período mais maldito, falando sobre que sai da pornochanchada e vai pro explícito. Caramba, legal, hein, Rafa? Quando tiver o livro pronto, volta aí, pô, pra lançar o livro, meu. Boa, pra sim. divulgar ele. Vai ser legal para falar disso. Deixa Nossa, nossa estante aqui, pô. Puta conteúdo interessante, né, cara? Uma parte da história. E pouca gente sabe, né? Quando Sim. falar boca do pornochanchada, sim. Mas depois da pornochanchada teve essa fase, que daí sai todas essas grandes atrizes quase nenhuma faz, porque quase ninguém se dispôs a fazer filme de sexo explícito. Então entra uma nova leva de atrizes para fazer isso. Tá. Aí que entra a Márcia Ferro, por exemplo. Entendi. Entre outras, Bianchina Della Costa, enfim, um monte de outra... Sai Nicole Puzzi, sai Zilda Maio, sai Cristiane Torlone, sai Lúcia Veríssimo, enfim. O Tarcísio Meira... Tarcísio Meira chegou a fazer pornochanchada, né? Chegou a Com fazer. aquela voz sedutora. Maravilhoso. Que muitos deles até... querem... não citam muito isso por conta de preconceito e tal, mas, cara, assim, é bobeira, porque são filmes clássicos, né? Hoje viraram clássicos. Sim, E era uma porta de entrada, eu acho. Hoje em dia também acho Aí bom. era no filme, momento, cara. era o que- Faz parte de um contexto histórico do Brasil, né? Eu Faz acho parte. que pra acender não tinha... Eu acho que pro cara, sei lá, que vem de baixo, por exemplo, não era um ator formado ou não tinha uma família com grana pra colocar o cara lá, ele tinha que começar de algum lugar e era uma porta de entrada. E tinha muito numa isso, época cara. que o filme pornô não era explícito como hoje. Tinha ali um romance, Uma sugestão. uma sensualidade, não era uma coisa E tinha muito explícita. paródia, né? Você lembra daquele clássico Tubarão do Spielberg? Uhum. Na boca do lixo eles fizeram o bacalhau. Sensacional. Então, assim, eram coisas incríveis. Eu recomendo, cara. Vão ao Bar Soberano, tem inclusive o cartaz do bacalhau lá. Cara. Que legal, meu. O filme. Pô, vai ficar o desafio pra gente. Vamos lá visitar, meu. Ô, Rafa, você falou que durou pouco, né? Quando virou explícito. Foi muito na época que a AIDS estava em alta? Assim, Começou, né? acho que pesou esse... Pesou porque muita gente começou a Ter medo, né? e ser contaminado, né? Inclusive o marido da Márcia, ele morre de AIDS, entre outros. Acho que Walter Gabarron, que também era um grande ator desse período, morre de AIDS. Então fica um medo, fica um receio. E aí, com o advento, né, e a popularização do videocassete, que inclusive ajudou a derrubar o próprio cinema, né? Esse cinema de rua, porque para você ir ao cinema até hoje é caro, né? Sim. Você conta lá o ingresso, o estacionamento, Pipoca, enfim, tudo sai muito caro. Então, hoje, é uma loucura falar isso, né? Ia na locadora alugar um filme, mas era muito mais barato, né? Hoje, essa geração, por exemplo, minha filha não faz nem ideia. Do que é isso. Você né? vai no streaming lá, você vai a comodidade, né? Às vezes você tinha que até que reservar pro cara. Dependendo do Dependendo título, da sim. fita, cara, era tipo coisa de... O cara só tem os 5 cópias. As 5 já estão reservadas. Daqui 2 semanas você vai assistir, não sei... E as O cara tinha uma promoções? fichinha, né? Lá no... Tinha. Era E as bem legal. promoções? E tinha que devolver rebobinar. Nossa, que preguiça. Aluga 3 na sexta-feira e fica até terça. Umas muito coisas louco. assim, Tinha uns negócios cara. muito loucos. Era muito Imagina, louco. rebobinando. Lembra quando abriu a Blockbuster na Edgar Facó? Lembro. Blackbuster Não, foi uma revolução. Pô, né? a gente tinha só as de bairro, né? locadora de... E que eram legais Que eram também. legais também. Mas a Blockbuster, ela tinha muitos títulos que você não encontrava. Sim. Abriu uma perto de casa. Puta, cara, era uma loucura descer lá, meu. Era tipo shopping. uma Você ficava viagem, olhando assim os filmes e tal. Puta, E tinha uma nem- categoria de cinema nacional. As de bairro, por exemplo, era fácil achar, tipo Mazzaropi, Trapalhões. real. Pô, você ia na Blockbuster, não era Você já não fácil, achava. cara. Era mais Era títulos. bem difícil. Eram títulos Os que mais lançavam, dispersados. mas os antigos, assim, era difícil, né? E Agora- até hoje, se você for ver, não tem dos caras
em nenhum streaming. Então, O que é um cara, absurdo, né? É verdade. Sabe onde... Olha, eu tenho, não vou falar qual que eu tenho, porque eu não vou fazer propaganda, mas o streaming que eu sou assinante tem. E Os antigos, os Trapalhões? Tem os Saltimbancos, tem o Filho dos mas qual Trapalhões. streaming que é, pai? Fala. Não dá pra falar, não vou falar. Ah, como que não? Não Peraí, pode. Bom, ele vai contar vários bastidores aqui e você vai segurar o streaming. Você tá recebendo por fora, Não vagabundo. é, caralho. O O Bah, cu- você corta depois, tá?